Existe uma diferença quase invisível entre demonstrar interesse e transmitir pressão. A frase pode até ser a mesma. O que muda é aquilo que você exige em troca. Interesse saudável diz: eu gostei de estar com você e quero repetir. Pressão diz: preciso que você responda agora para eu me sentir seguro. E isso cria um paradoxo. Com medo de perder a conexão, muita gente aumenta a intensidade justamente quando deveria observar a reciprocidade. Neste vídeo, você vai aprender 3 distinções práticas: clareza sem cobrança, atenção sem vigilância e reciprocidade sem perseguição. Porque o contrário de desespero não é frieza. É conseguir ser claro e, ainda assim, respeitar a liberdade da outra pessoa. Você está no Ciência dos Relacionamentos. Atração, conexão e vínculos humanos explicados. Imagine 2 pessoas enviando exatamente a mesma mensagem depois de um encontro. Eu gostei de ontem. Quero ver você de novo. A primeira envia e continua vivendo o próprio dia. Quando recebe uma resposta, conversa. Se a resposta demora, não transforma o silêncio em um julgamento sobre o próprio valor. A segunda envia a mesma frase, mas passa a vigiar o celular. Depois de 20 minutos, manda um ponto de interrogação. Mais tarde pergunta se fez algo errado. Em seguida, procura pistas em curtidas, horários e visualizações. As palavras iniciais foram idênticas. A experiência criada depois delas foi completamente diferente. O problema, portanto, não é demonstrar interesse. É usar a outra pessoa como regulador imediato da própria ansiedade. Isso nos leva à primeira distinção. Clareza não é cobrança. Clareza comunica uma intenção específica. Gostei da conversa. Você quer tomar um café na sexta-feira? Existe uma proposta, um tempo e espaço para outra pessoa responder com liberdade. Cobrança começa quando a proposta carrega uma obrigação escondida. Eu me expus, então você precisa corresponder. Eu fui gentil, então você precisa responder rápido. Eu fiz um convite, então você precisa explicar detalhadamente qualquer recusa. Estudos sobre reciprocidade de gostar ajudam a entender por que a clareza pode ser positiva. Saber que alguém nos aprecia pode comunicar uma intenção benevolente e criar abertura. Mas abertura não é garantia. Sentir-se querido pode favorecer atração, não cria uma dívida emocional. Uma boa pergunta antes de enviar uma mensagem é: estou comunicando uma vontade ou tentando controlar um resultado? Se você consegue formular o convite e aceitar honestamente um sim, um não ou uma resposta incerta, provavelmente está no território da clareza. Se a sua tranquilidade depende de uma resposta específica e imediata, vale esperar alguns minutos, respirar e separar 2 coisas: aquilo que você deseja e aquilo que a outra pessoa é livre para escolher. Isso não significa fingir indiferença. Jogar com demora calculada, sumir para causar falta ou provocar ciúme também são tentativas de controle. A maturidade não está em esconder o interesse. Está em demonstrá-lo sem transformar vulnerabilidade em cobrança. Se você procura explicações práticas sobre atração sem jogos ou manipulação, inscreva-se no canal. É exatamente esse o compromisso do Ciência dos Relacionamentos. A segunda distinção é atenção sem vigilância. Atenção é lembrar que a pessoa mencionou uma entrevista importante e perguntar como foi. É ouvir uma resposta e fazer uma pergunta relacionada ao que ela realmente disse. É perceber preferências, limites e mudanças de assunto. Vigilância é outra coisa. É monitorar cada curtida, cada horário, cada pessoa seguida e cada minuto de demora, tentando transformar sinais ambíguos em certeza. Pesquisas sobre responsividade mostram que nos sentimos mais próximos quando percebemos compreensão, validação e cuidado. Em estudos com pessoas que acabavam de se conhecer, perceber o outro como responsivo esteve associado a maior desejo em parte dos participantes. Mas responsividade não é interrogatório. Não é saber tudo. Não é antecipar necessidades sem perguntar. É responder à pessoa real que está diante de você, e não ao personagem que a ansiedade construiu. Existe um teste simples. A sua atenção melhora a experiência dos dois ou serve apenas para reduzir a sua incerteza? Perguntar como foi uma entrevista pode demonstrar cuidado. Exigir uma explicação porque alguém ficou 2 horas sem responder transfere para essa pessoa a responsabilidade de eliminar toda a sua insegurança.
Também é importante não transformar um único comportamento em diagnóstico. Pessoas trabalham, dormem, cuidam de familiares, ficam cansadas, esquecem o celular e possuem estilos diferentes de comunicação. Uma demora isolada não prova desinteresse. Uma resposta rápida também não prova conexão profunda. Observe padrões, não episódios soltos. E chegamos à terceira distinção: reciprocidade sem perseguição. Reciprocidade não significa que duas pessoas precisam fazer tudo na mesma quantidade e no mesmo momento. Relações não são planilhas. Significa que, ao longo do tempo, existe movimento dos dois lados. Você inicia algumas conversas, e a outra pessoa também inicia. Você propõe um encontro, e ela ajuda a encontrar uma data. Você demonstra curiosidade, e também é conhecido, ouvido e considerado. Em pesquisas de encontros rápidos, o desejo dirigido de modo particular a uma pessoa foi percebido de forma diferente do interesse indiscriminado por muitas. A leitura mais responsável não é que existe uma técnica para ser desejado. É que especificidade e escolha podem comunicar algo que abordagens genéricas não comunicam. Ainda assim, demonstrar interesse não obriga a reciprocidade. Às vezes você será claro, respeitoso e interessante, e a conexão simplesmente não acontecerá. Isso não torna sua demonstração um erro nem transforma outra pessoa em culpada. Perseguição começa quando uma pessoa precisa sustentar sozinha todo o movimento e interpreta qualquer pequena resposta como autorização para continuar insistindo. Se você sempre inicia, sempre propõe, sempre recupera a conversa e sempre inventa uma justificativa para a ausência do outro, talvez não esteja construindo uma conexão. Talvez esteja carregando uma possibilidade sozinho. Recuar nesse momento não é usar silêncio como punição. É parar de empurrar e permitir que a realidade apareça. Você pode organizar tudo isso em um semáforo de 3 cores. Verde, existe resposta, curiosidade, disponibilidade e iniciativa dos dois lados. Continue com clareza. Amarelo, há sinais mistos, pouca disponibilidade ou ritmos muito diferentes. Faça uma proposta específica e observe, sem aumentar a pressão. Vermelho, recusas são ignoradas, limites são ultrapassados ou apenas uma pessoa mantém repetidamente a aproximação. Pare de insistir e preserve a dignidade dos dois. Antes da próxima mensagem, faça 3 perguntas. Primeira, eu disse o que quero de maneira simples? Segunda, deixei espaço real para uma resposta livre? Terceira, existe investimento observável dos dois lados ao longo do tempo? Se a resposta for sim, você não precisa atuar como alguém frio. Pode ser presente, interessado e até vulnerável. Se a resposta for não, aumentar a intensidade raramente cria a segurança que você procura. Talvez o passo mais forte seja diminuir o ruído, observar o padrão e voltar para a própria vida. O contrário de desespero não é indiferença. É clareza sem controle, atenção sem vigilância, e interesse com espaço para reciprocidade. Agora eu quero saber, qual dessas 3 diferenças foi mais difícil para você perceber no passado? Clareza, atenção ou reciprocidade? Escreva uma palavra nos comentários. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que demonstrar interesse não é vergonha. O que afasta não é sentir. É tentar transformar sentimento em obrigação. Inscreva-se e ative o sino para acompanhar os próximos episódios do Ciência dos Relacionamentos. No próximo vídeo, vamos entender como reconhecer interesse recíproco sem inventar sinais.